Eu queria te convidar nessa tarde tão especial a pausar nesse momento para ouvir a leitura desse salmo. Você vai só parar e ouvir. Está comigo aí, amém? Cantem ao Senhor um cântico novo, assim diz o Salmo 98. Pois Ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Ouça isso. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor o Rei. Deem gritos de louvor, o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Amém? Como é que a gente responde a esse tipo de convite? Como é que você responde a isso? Talvez você responda com um cântico, né? A gente pode então cantar: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas... para dizer: Senhor, os reinos se abalam, as bocas, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és Senhor. Teu reino é sem a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre. A Tua igreja te adora. Oh. Tua igreja te adora, Tua igreja, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Há um livro chamado Atributos de Deus, do autor Arthur W. Pink. E esse é um livro que impactou muito a minha vida no ano 2000. Eu, um jovem líder de louvor, cantando para todo lado e tendo algum destaque da onde eu era, onde eu vivia. E aquele destaque, aquelas portas que se abriam para mim como um cantor, me levaram então a ter alguns pensamentos estranhos que na época eu possivelmente não percebia que eram estranhos. Era aquela coisa do eu era necessário, então
Poxa, como Deus gostava de ouvir o meu louvor, como Deus gostava de ouvir eu ministrar e cantar, e como Ele se alegrava com isso. E aí então eu fui trabalhar numa livraria chamada Juerp. Quantos conhecem aqui daquela época, né? Eu sou novinho, gente, ainda, mas a Juerp, eu trabalhei na Juerp em São Luís do Maranhão. E eu fui contratado para vender CD. Só que aí eu cheguei lá e como eu gostava de ler, eu começava a ler os livros. E aí as pessoas sempre, quando iam comprar livros, perguntavam, eu estou atrás do assunto tal, eu falava, esse assunto e tal. Enfim, e numa dessas leituras eu me encontrei com esse autor chamado Arthur W. Pink. E ele vai falar sobre os atributos de Deus, ele vai escrevendo sobre os atributos de Deus. Quando eu abro o primeiro capítulo da Bíblia, ou do seu livro, o primeiro atributo que ele diz que ele vai falar é a solidão de Deus. E aquilo me chamou muito a atenção, assim, como Deus solitário. E aí eu quero ler esse trecho do livro do Arthur W. Pink para que você preste bastante atenção sobre o que ele fala. Ele diz assim: o ser que aí é descrito, ou seja, ele está falando de Deus, deve ser reverenciado, cultuado, adorado. E aí ele começa: ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Todo aquele castelo da qual eu tinha construído a respeito de mim mesmo, ele ruiu nesse momento. Quando eu descobri que o Deus da Escritura é um Deus que não precisa que eu dê nada a Ele. Meu castelo foi destruído. Meu castelo ruiu. Porque na minha cabeça Deus estava ali alegremente, prontamente, ansioso para ouvir o Daniel cantar. Quando eu descobri que Deus é antes de todas as coisas, auto-exaltado nele mesmo, adorado nele mesmo, satisfeito nele mesmo. Antes de existirem anjos, antes de existirem estrelas, antes de existirem qualquer outra coisa, Deus era Deus exaltado nele mesmo. Você já pensou sobre isso? Nós queremos falar então, essa tarde, sobre adoração comunitária. A igreja, ao longo da história, ela tem sido uma grande propagadora de Deus, tanto como Criador de todas as coisas, como resgatador da humanidade, provendo para todo homem Cristo Jesus como o único caminho para Ele. Nós fomos então resgatados, comprados, redimidos, salvos pela pessoa bendita de Jesus. E ao compreendermos isso, nós agora divulgamos isso para que todo mundo ouça. E nosso desejo é o desejo de que todos creiam na verdade do Evangelho. Enquanto nós, como igreja, cumprimos, proclamamos, falamos isso, nós cumprimos então a vocação para a qual nós fomos chamados, que é ser um povo adorador. E o povo adorador é um povo que proclama a grandeza de Deus. Ser esse povo significa então viver para a glória de Deus. Em tudo que fazemos, em tudo que somos, nós manifestamos e temos que manifestar então a grandeza desse Deus, a beleza desse Deus, a majestade desse Deus. Isso se manifesta como, queridos? Se manifesta em atos de justiça, em proclamação da verdade de Deus, em cuidado mútuo e em vida comunitária. A vida de Deus é vivida nesses termos e não em termos diferentes. Viver vida comunitária, proclamar, fazer atos de justiça, cuidar uns dos outros. Isto é a vida de Deus permeando aquele a quem Ele comprou e trouxe para si. Eu e você pertencemos a esse tipo de povo. Mas como é que a nossa vida é afetada pela adoração?
Antes disso é pensarmos um pouco como é que chegamos até aqui. Por exemplo, para alguns de nós, a ideia de começarmos um programa, um culto, uma junção, um ajuntamento com o povo de Deus, sem ter uma banda, um líder de louvor, sem ter um violão, sem ter um cântico, possivelmente é algo frustrante, não é não? Eu lembro que quando eu me converti, tinha uma irmã que ela chegava cedo na igreja, e nós tínhamos na época muita dificuldade de ter um grupo de louvor, de ter equipes de louvor. E uma coisa que ela falava é: meu irmão, quando eu chego nessa igreja que eu não vejo a bateria, eu volto para minha casa, porque para mim não vai ter louvor. E a pergunta é: como é que você se sentiu agora aqui? Começamos lendo a palavra de Deus, que nos convida com muito fervor, apaixonadamente a cantarmos ao Senhor, relembrando, trazendo à memória a sua grandeza, o seu poder, aquilo que Ele fez. E aí, ao ler a palavra com esse convite de cantar ao Senhor, nós erguemos a voz e cantamos, mas não tem instrumento, não tem músico. Como é que você se sentiu? É possível que tenhamos nos tornado, então, dependentes da estrutura. E ao dependermos da estrutura, irmãos, possivelmente isso nos faz ser adoradores fracos. Porque a vida de adoração, ela não é feita, ou ela não acontece somente quando nos reunimos na comunidade. Pelo contrário, a vida de adoração, ela se manifesta no cuidado mútuo, na proclamação, no amor uns para com os outros, nas tarefas ordinárias da vida, onde em tudo nós lembramos que estamos fazendo para que Deus seja visto, notado, percebido e honrado. Essa é a vida da adoração que Deus nos chama a viver. Está comigo aí nisso? Quando vemos Gênesis e os primeiros momentos ali da criação, é interessante que vemos claramente homem e mulher submissos ao Senhor. Mas percebe, não há registro de cântico, não há registro de liturgia cultica. Há simplesmente obediência à verdade revelada e comprometimento com as responsabilidades direcionadas pelo Senhor. Ao homem, então, foi dado a missão de cuidar da criação e de multiplicar. O homem, como corregente de Deus, então, adora o Senhor, exercendo suas atribuições com submissão e alegria. Mas, então, qual é o princípio que rege a adoração? Eu quero aqui tentar trazer um princípio básico que rege a adoração. A adoração, querido, ela não é obrigação. Ela não é uma ordem recebida, mas ela vem de uma obediência consciente. Eu lendo uns livros há alguns dias atrás, eu achei interessante o que o Tiago Brasil, em seu livro Em Espírito e em Verdade, fala sobre obediência. Parece ser oportuno falar aqui. Ele diz que obediência é a atitude daquele que consciente e prazenteiramente segue as orientações de outro. Obediência é o outro que falou, eu ouço, eu com consciência, com leveza, obedeço, faço, sigo as orientações que me foram dadas, sem peso. Aí ele continua: obediência, obedecer sempre tem relação com o outro. Não existe uma condição, aqui é o ponto. Na obediência não existe a condição de subordinação ou hierarquização, ou seja, não consiste na ideia de que aquele que é maior do que eu me dá uma ordem, essa ordem tem que ser feita porque ele é maior do que eu. Quando as coisas caminham desse jeito, isso se torna sujeição, não obediência. Não é obediência, é sujeição. Porque a obediência, ela tem a ver com reconhecimento daquele em quem nós recebemos a ordem e respeito. Está dando para entender aí, irmãos?
toda vez que eu tento obedecer a Deus com um pensamento de sujeição, a primeira oportunidade que eu tenho de me rebelar porque eu não concordo, na primeira oportunidade que ela aparece, eu me rebelo. Quer ver como isso acontece, ou como isso aconteceu, e como isso acontece conosco? Caim e Abel, vocês conhecem a história, Gênesis capítulo 4. Caim e Abel vão ofertar algo ao Senhor. Na cabeça de Abel está tudo certo. Deus é digno da adoração, Deus é digno do louvor, Ele é digno do meu melhor, Ele é digno daquilo que eu vou ofertar para Ele. Então Abel se prepara, Abel pega o melhor da terra, a melhor ovelha e leva ao Senhor. Ele faz aquilo com um coração reverente, que conhecia o Deus a quem ele estava levando a oferta. Mas você tem Caim que, por outro lado, resolve então agir em seus próprios termos. Caim então leva a sua oferta, mas é a oferta dele. E aí tem uma coisa interessante no texto, e vocês conhecem a história. Mas a coisa interessante no texto é que Deus fala que ele aceitou a oferta de Abel. Não, ele não diz isso. Ele diz que ele aceitou Abel e sua oferta. Ele diz que ele não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele não aceitou Caim e sua oferta. O que isso diz para nós? O que está por trás disso tudo? A ideia é que Deus é honrado, queridos, antes da minha oferta. A ideia aqui para nós é que Deus se importa primariamente com quem eu sou e depois com minha oferta. Primeiro eu me entrego e daí vem a oferta. Não é primeiro eu entrego a oferta para depois eu ir. É ao contrário. E como é que isso acontece? Quando eu sei o Deus a quem eu estou ofertando o conhecimento do Senhor. Nós temos então algumas expressões que podem nos ajudar nisso. Expressões do Antigo Testamento como Shanhan, que significa inclinar-se, prostrar-se, curvar-se, levar o rosto ao pó. A ideia transmitida aqui é o encontro com um ser reconhecidamente maior do que eu. E ao reconhecer esse ser, que ele é maior do que eu sou impulsionado, não por obrigação, mas eu sou levado então a reverenciar. O meu coração deseja então se prostrar diante desse ser em reverência. Primeiro entendimento que nós temos no Antigo Testamento sobre adoração é que a adoração ela está levada de modo íntimo à humildade. Por isso que a Bíblia fala que o descrente, o orgulhoso, ele não pode adorar a Deus. Por quê? Porque adorar a Deus exige um reconhecimento de que Deus é maior do que eu. E ao reconhecer isso, eu me inclino em adoração, reverência e louvor a Ele. Amém? Mas tem outra palavrinha que nos dá um entendimento maior sobre isso. Iandan. Perdão aí os profissionais do hebraico. Refere-se ao ato de agradecer reverenciando ao outro. Ou seja, aqui temos o reconhecimento da indispensabilidade do outro como promotor da benevolência recebida. Ou seja, isso aqui é interessante, porque a ideia que está por trás é de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, não vem das minhas próprias forças, não vem da minha sabedoria, não vem porque eu sou hábil naquilo que eu faço, mas reconhecidamente vem das boas mãos do Senhor, que em sua infinita graça nos deu. Lembra do cântico? Não tenho palavras
para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Essa é a ideia. Mas no Novo Testamento, quando a gente caminha, nós temos também algo interessante sobre essas palavras. Por exemplo, proskuneu significa literalmente beijar. É presente aqui na tradição oriental, onde alguém que se considerava menor beijava a mão daquele que ele considerava maior. E uma outra palavra, latreuo, que é traduzido por servir. O adorador reconhece-se então por essência como aquele que foi criado para servir, oferecer-se como servo, primeiramente e especialmente a Deus, mas por consequência inevitável, viver como aquele que zela pelo universo, zela pela humanidade, zela pelo outro, cooperando assim com a sustentabilidade, com a harmonia para a glória de Deus. Entende, irmão? Nós somos chamados então para servir ao Senhor. Isso nos leva a viver um estilo de vida. E esta é uma opção existencial para nós, ou seja, tudo que somos, todo o nosso modo de vida tem a ver com uma vida de serviço a Deus que se manifesta em atos de misericórdia, bondade, cuidado para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é a adoração. Então este ponto aqui nos leva a entender que a adoração é fruto de conhecimento de Deus. Nós só podemos adorar a Deus por causa do conhecimento que nós temos dele. E aí nós chegamos então ao texto, o nosso texto, e vai ser bem rápido. João capítulo 4, verso 23. A adoração ela é fruto então de conhecimento, a adoração é uma resposta consciente. E nós queremos fazer isso essa tarde em nome de Jesus. O texto diz, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? O que é que João está querendo nos ensinar aqui sobre isso? Primeiro, há um contexto histórico aqui onde judeus e samaritanos se odiavam por todo sempre, toda a vida. Uma das orações do judeu é que ele agradecia, do judeu homem é que ele agradecia por não ser mulher e por não ser um samaritano. Ele agradecia a Deus por causa disso. Anos de separação, anos de ódio, anos de guerra. Porque samaritanos, por época do exílio, então, feito como um povo misto, né, foram colocados na terra, povos que adoravam outros deuses, e colocados na terra santa, na terra onde Deus falou que não deveria haver nenhuma pronúncia de um Deus estranho. Mas o povo samaritano é aquele povo que vem de conquistas. Então, a Babilônia conquista povos, pega povos ali, aprisioneiros, fazem prisioneiros, e agora para repovoar a terra, ele coloca povos de todos os lugares, com vários deuses, e aí acontece aquela misturada toda de deuses, de adoração, e Deus começa a se irar e manda animais para matar o povo da terra. E quando alguém diz, olha, precisa chamar aí um sacerdote para nos ensinar como adorar o Deus dessa terra. E aí vem um sacerdote e ensina de fato como é que acontece a adoração para o Deus Todo-Poderoso. E assim aquele povo então aprende a adorar a Deus, mas eles continuam adorando os outros ídolos. Mas esses anos onde aquele povo é formado, eles começam a ter alguns entendimentos. O entendimento de que Deus
permitiu a construção do templo em Jerusalém, mas eles vão para um outro monte. Eles constroem um templo num outro monte. Deus estabelece termos para adoração, mas eles usam outros termos. Os cinco livros não são bem aceitos, então eles fazem algumas mudanças porque eles não concordam muito. Então isso gera um desgosto, gera uma guerra, gera um sentimento de separação. E aí continua até a chegada de Cristo. Mas eles ainda tinham a convicção de que o Messias viria. Então esse é o contexto. Jesus se encontra então com aquela mulher, anos de história, e ela se espanta quando Jesus diz: você pode me dar água? Opa, quem? Você como judeu pedindo para uma samaritana dar água? Que história é essa? Jesus fala amorosamente com aquela mulher. Jesus olha para a situação daquela mulher, que está envolvida com uma prática litúrgica. Ela está fazendo a sua própria adoração, do seu jeito. E Jesus confronta dizendo: não é do seu jeito, não é da maneira que você pensa. Há uma lição para mim e para você hoje, queridos, disso. De que a adoração ela não tem a ver com a maneira que eu penso que deve ser. A adoração tem a ver com aquilo que Deus fala que eu devo fazer. E os judeus estavam negligenciando isso também. E Jesus vai ensinar, e eu quero trazer aqui uma ideia para vocês disso. Quando você lê o livro de João, você percebe a construção que João está fazendo para que essa afirmação de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade deve ser entendida. Jesus e o Espírito são partes fundamentais, escute isso, para o tipo de adorador que o Pai procura. Não existe adoração sem a pessoa bendita de Jesus, sem a pessoa bendita do Espírito Santo. Não existe adoração sem Jesus e sem o Espírito. Quando você vai ler um pouco o livro de João, você vai entender que João vai nos apresentar Jesus como, em João 1,14, a plenitude da verdade. Em João 5, 26, 33, Jesus é a revelação da verdade de Deus. Em João 8, 32, João nos apresenta Jesus como a própria verdade. João 15, 26, Jesus é aquele que concede o Espírito da verdade aos seus discípulos. Em João, irmãos, tanto a verdade nos libertará, vos libertará, quando ele diz como se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Jesus também é a verdade que liberta eu e você. Interessante isso. Mas João também vai dizer algo sobre o Espírito. Ele vai dizer que o Espírito é aquele que dá testemunho da verdade, que torna a presença de Jesus real no meio dos seus discípulos. E o Espírito também é o outro ajudador, é o segundo ajudador, porque Jesus é o primeiro ajudador. E Jesus fala: olha, se eu não for, o outro não virá. Então João nos apresenta o Espírito como o outro ajudador. O que é que esse outro ajudador faz? Ele une, ele consola, ele conforta, ele revela. E aí aqui a gente aprofunda mais para entender um pouco mais o termo. Entendemos então que o tipo de adoração que o Pai procura é fundamentalmente cristocêntrica e pneumática, ou seja, é tanto por meio de Cristo, com a intervenção do Espírito. Neste caso, irmãos, a adoração é adoração na verdade e é pelo Espírito, ou seja, não tem a ver com aquilo que a gente sente, nem como estamos. Somos convidados, irmãos, para uma relação de intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo, com a verdade e pelo Espírito Santo de Deus como o nosso paráclito, aquele que nos ajuda. Então Jesus ensina a mulher e ensina a mim e a você que a adoração é uma obra trinitária. Eu vou explicar para vocês.
Obra trinitária tem a ver com a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Toda vez que você ouvir o termo trinitário, o que nós estamos querendo dizer é que essa ação é feita por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. O Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito é o mantenedor dessa obra. Amém? A adoração ocorre então no Espírito, que aponta para Cristo, que medeia a adoração para o Pai e para Ele mesmo. Assim, irmãos, a adoração da igreja orbita em torno da obra unificada do Filho e do Espírito, que juntos permitem aos fiéis oferecer adoração aceitável ao Pai. Não existe adoração sem a intermediação do Espírito nos apontando para a obra de Cristo. Não existe. Por isso que nós cantamos que Jesus é o centro de tudo. Lembra? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada. Jesus, tu Jesus. Por conta disso, há 3 atitudes com relação à adoração que impactam a igreja, que impactam eu e você. Primeiro, maturidade espiritual, onde nós crescemos para cima. Porque em primeiro lugar somos relembrados quem Deus é e consequentemente quem nós somos. Isso nos ajuda então a fugir da idolatria e nos torna humilde, nos inspirando a nos dedicarmos a Deus constantemente. Isso nos leva à maturidade espiritual, pois reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. Ele é o Senhor. A segunda atitude é verdade e compreensão, onde a gente cresce para baixo, nos ajudando, onde somos estimulados a entender a palavra de Deus. É por meio da palavra, é a palavra de Deus que nos ajuda, que nos leva, que nos move, que nos ensina, que nos ajuda a entender o Pai, que nos aponta para o Pai e nos ensina que nós somos então reflexos de verdadeiros, da verdadeira criação de Deus, que o leva, que nos levamos, que somos levados a adorar esse Deus que criou todas as coisas. Verdade e compreensão. E a terceira coisa é comunhão e ministério. Crescemos para o lado onde isso nos ajuda a crescermos em comunhão, adorando juntos ao Senhor. E aqui eu quero encerrar minha fala dizendo que adoração, irmãos, que é muito mais do que cânticos, muito mais do que música, é um estilo de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa adoração que antecipa aquilo que nós vamos viver por toda a eternidade diante do Cordeiro de Deus. Ela é um testemunho vivo para todos os homens, para toda a criação. Quando nós, como indivíduos, temos o coração impactado com essa verdade e somos levados a viver um com o outro em comunhão e unidade. E assim nos juntamos, domingo após domingo, em todos os lugares do mundo, para estarmos dominicalmente diante de Deus, adorando o Cordeiro que foi morto, mas que vive cantando louvores a Ele, em comunidade, em comunidade. Quando nós nos reunimos em comunidade, isso é poderoso,
porque nós estamos anunciando em alto e bom som que o nosso Deus reina e reina sobre nós e é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso que é extremamente importante que antes da união comunitária, antes do movimento comunitário, a minha responsabilidade individual vem primeiro em conhecer a Deus e responder a Ele de forma consciente, mas de forma também espontânea e grata, porque Ele é o Deus digno do nosso louvor. A pergunta é: o que Deus fala com você com relação a isso? Como é que você responde a isso? Como é que você responde? Como é que teu coração responde a tudo isso? Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a obra de Cristo, como é que o teu coração responde? Deus nos chama essa tarde a respondermos adorando. Não precisa de instrumento, não precisa de músico, mas precisa de um coração que conhece a Deus e que ao conhecer a Deus, responde com tudo que é, com tudo que tem, com todo o seu ser, diante de Deus, dizendo: a minha alma te adora, porque não há outro digno de adoração como tu. Amém? O convite nessa hora é para pausa. Pausa aí. Nós vamos usar esses minutos que nos restam para adorar ao Senhor. E a pergunta é: por que você quer adorar o Senhor agora? O que te leva, ou o que te levaria agora, nesse exato momento, a falar palavras de adoração ao Senhor? Faz esse exercício agora de pausa aí, um minutinho. E vamos tentar encher esse lugar de palavras de adoração ao Senhor. Está comigo aí? Está comigo? Você topa o desafio agora? Topa o desafio? A pausa, ver aí o que Deus, quem Deus é para você, o que Deus tem feito. Deixa que teu coração se encha disso. E aí pode abrir a boca, pode falar alto, dizer: eu te louvo, Senhor. Lembra o convite do salmista? Em alto e bom som, eu te louvarei no meio da comunidade, no meio da congregação. Esse é o momento, chegou. Pelo que você adora o Senhor?